3 dias depois, o Grêmio em casa pelo Brasileiro. 3 dias depois, o Corinthians em casa pelo Brasileiro. 3 dias depois, o Flamengo fora pelo Brasileiro. Bota mais 3 dias aí, vem o Ceará fora também pelo Brasileiro. Bota mais 3 dias, Vasco em casa pelo Brasileiro. E aí 4 dias. Aí vai dar pra relaxar, né? Numa de 3 em 3, 4 agora é molezinha, hein? 31 de janeiro, o Botafogo em casa pelo Campeonato Brasileiro. Então assim, além da sequência, viu, Prates? Além da sequência muito grande de jogos, a quantidade de jogos aí no mês de janeiro, a gente tá falando de um confronto contra o River, aí tem Grêmio, tem Corinthians, tem Flamengo, né? Só para colocar os que estão ali, né? Tem a rivalidade com o Corinthians, tem 2 que estão brigando também ali pelo G4 do Campeonato Brasileiro. E aí é o seguinte, se o Palmeiras for à final da Libertadores, esse jogo contra o Botafogo vai ser adiado. E aí ele disse o seguinte aí, né? A gente até voltou dando risada, né? Vocês gostam de jogos, né, Prats? Então vamos jogar, não vamos reclamar, mas eu pensei que era um jogo só. Até pela condição de que a gente viveu esse ano, não era ideal que tivesse sido um joguinho só essa decisão? E talvez daqui pra frente ser o padrão um jogo só, como é em várias Copas em outros países? Ou você não gosta dessa ideia? Não, eu gosto da ideia de 2 jogos da Copa do Brasil, William. Mas acho que tem muito a ver com costume, no meu caso, né? A gente tem que ponderar que é um ano muito atípico, é um ano anormal, o calendário é surreal, você realmente joga muitas vezes, tem muitos deslocamentos, tem muitas viagens, você fica muito mais em aeroporto e hotel do que propriamente vai para o campo para treinar, para aperfeiçoar o time. O que o Abel, se a gente tentar analisar o copo meio cheio aí, o que o Abel certamente vai passar aos jogadores, os jogadores do Palmeiras têm essa consciência, eu imagino, que a chance de fazer história é impagável. Daqui a 20, 30 anos, a gente pode lembrar do Palmeiras bicampeão da América e Palmeiras campeão da Copa do Brasil em um intervalo aí de 15 dias, de 2 semanas. Ah, Pratos, mas isso daí compensa o esforço físico, o sacrifício de um, a contusão do outro. Você estar na história de um grande clube, entrar na história de um grande clube por conquistas, por títulos, por algo marcante, tem um peso muito grande, William. Então, acho que assim, claro que tem o lado do desgaste. O Palmeiras, em determinados momentos, vai ter de fazer uma opção, vai olhar para o brasileiro e talvez perceber o seguinte: campeão brasileiro eu não vou ser, mas eu tenho condição de ficar entre os 4 ou 5 primeiros para jogar uma próxima Libertadores para acabar bem colocado. Ok. Agora, eu posso ganhar uma Libertadores, posso ganhar uma Copa do Brasil em 15 dias entre uma competição e outra. Né? Mal comparando o ano passado, o Flamengo foi campeão da América, campeão brasileiro no final de semana. Aquilo, para quem era do Flamengo, é impagável, porque você está na história para sempre. Daqui 30, 40, 50, 100 anos, alguém vai lembrar o seguinte: olha, teve um final de semana aí que foi histórico para o Flamengo. O time foi campeão da América em Lima, em um sábado, e campeão brasileiro no domingo. Né? E quem fazia parte desse grupo estará sempre lembrado. Né? E aí é muito mais do que análise técnica. Eu acho que o Abel Ferreira vai se apegar muito nisso. Olha, gente, a gente já se sacrificou tanto até agora. Faltam 3 jogos para ganhar uma Libertadores, 2 para ganhar uma Copa do Brasil. A gente talvez, entre aspas, abra mão do brasileiro para fazer história em 15 dias. Eu acho que isso, William, isso não tem como você pagar. Isso, escrever a história, estar na história de um clube com conquistas, é algo inimaginável, algo impagável. E o Palmeiras tem chance disso no final de janeiro e no começo de fevereiro também. Mas, ô Dani, até pela característica desse ano, não seria mais prudente uma final... E aí, tudo que aconteceu esse ano e como encavalou o calendário, né? Não seria mais prudente uma final em jogo único, nem que fosse só esse ano, porque outras competições se adequaram à realidade, né? Champions League, por exemplo, na temporada passada, os jogos em agosto ali, foi sede única e era um jogo nas quartas, um jogo na semifinal, a decisão já é um jogo só mesmo, né? Campeonato Argentino, mudando o formato e tudo, enfim... Não seria mais prudente, não? Seria, com toda certeza seria mais prudente. Mas quando é que o calendário da Champions foi combinado? Antes de a bola rolar, né? Sim. Então, assim, agora eu acho que não é hora de mexer nisso. Porque eu sou da política, né, para usar um ditado de vó aqui, o combinado não sai caro.
Então, se todo mundo topou, se todo mundo começou a jogar, se todo mundo chegou até aqui sabendo que eram 2 jogos e você modifica isso agora, você dá margem para muita coisa. E aí vai entrar na mesma coisa do Campeonato Brasileiro, de quantos jogadores tem que ter disponíveis para jogar, então muda agora, não mexe aqui. A Libertadores já deixou as regras dela de acordo com a Covid claras desde o início, né? Tinha um número mínimo, que agora eu já nem me lembro mais, de jogadores que teria jogo de qualquer maneira. No Brasileiro, isso foi sendo modificado até que se chegasse ao número. Então, assim, acho que seria prudente, acho que seria o certo, talvez já ter reduzido essa competição, inclusive nas fases anteriores, como você deu o exemplo da Liga dos Campeões, mas agora que os times estão na final e que o regulamento foi mantido até aqui, eu acho que não é hora de mexer, porque senão ainda está arriscado desvalorizar e desqualificar a competição por conta de uma mudança de última hora. Agora deixa como tá e vida que segue, coitado do Abel, não sabia. E aí, professor? Fala. A gente vai jogar 2 jogos de Copa do Brasil nessa temporada difícil. Tá todo mundo ao redor, jogando, né? Uma final só, a CBF chegando. Mas você não é todo mundo, amigo. Então, pro jogador acaba sendo cruel, né? Esse você não é todo mundo, eu escutava direto. Não, na verdade isso expõe uma deficiência do futebol brasileiro, da conversa dos clubes com a CBF. Eu não tô aqui, porque o ônus realmente recai sobre o jogador, você tem toda a razão. Mas isso expõe toda uma falha de conduta de várias esferas, né? Da CBF, de como os clubes se manifestam, de como preservam o seu elenco, de como conversam com a CBF. Eu não sou a favor, não. E é engraçado você falar isso, porque realmente arrebenta no lado, entre aspas, mais fraco, né? Que é quem vai ter que entrar em campo e se expor. Não, pro jogador. Não faltou chance, hein, para mexer nisso, hein? Porque a Copa do Brasil... porque esse que é o ponto, né, professor? A gente não tá nem falando, vamos mudar agora, né, com o jogo em andamento, né, por assim dizer. É lá atrás, né, professor? Quando retomou, quando estava voltando aí, tinha que terminar ainda os estaduais, lembra? Ainda tinha que retomar a Libertadores, ainda ia começar o campeonato. Ali era a hora de parar, falar assim, olha, vamos lá. A situação é essa, o Campeonato Brasileiro vai ser assim, tem clubes brasileiros na Libertadores, tem Copa do Brasil. Como é que isso aqui vai encavalar lá na frente? Porque assim, não precisava ter uma bola de cristal para saber o que ia acontecer, era só analisar o calendário, você sabia o que ia acontecer. Olhar aqui e falar assim, não, gente, vamos fazer o seguinte, final única nessa temporada, porque é um jogo a menos para tirar de 2 equipes ali que já devem estar estraçalhadas ali por volta de dezembro, janeiro, fevereiro, né? Não faltou chance para isso. Teve aquela cerimônia do sorteio quando entrou a turma da Libertadores com os qualificados das outras fases. Ali era a chance. Num estágio mais avançado, talvez até pensar em tirar a Copa do Brasil do caminho numa bolha, desde que com jogos únicos a partir de todos os mata-matas de quartas para frente, de oitavas para frente, desde que não encavalasse também no brasileiro. De repente esperava um pouquinho mais para recomeçar brasileiro, já tirava a Copa do Brasil do caminho, mas nunca se pensa nisso aqui. Se pensa sempre no caminho mais inusitado, o mais complicado, como demonstrou o Abel, né? Você vê como um olhar de fora, às vezes é bem mais crítico. Quando ele dá risada e fala que vocês gostam de jogos, então vamos jogar 2 vezes. Ao contrário de toda a Copa de país, Copa de país é decidida em um jogo, geralmente na capital do país, no estádio icônico, numa sede determinada antes. Aqui, por exemplo, podia ser todo ano em Brasília. Você podia, inclusive, motivar talvez um turismo esportivo em função disso, as pessoas se programarem, claro, em época normal, não em época de pandemia, né? Se programarem, falar, não, tem a final da Copa do Brasil em Brasília ou em qualquer lugar que seja. Aqui não se pensa em nada disso, é tudo da mão para a boca, dá nisso aí. Ô Celso, em condições normais, eu não concordo muito com a ideia de ter uma sede única ou uma final única, né? Porque a ideia da Copa do Brasil é ser uma competição democrática, né? E sendo democrática, espera-se que um time pequeno, um time de menor investimento como o América, possa chegar na semifinal ou eventualmente na final. Então, por uma questão de justiça, um time menor, de menor investimento, tem mais chances numa partida com 2 jogos, jogando na sua casa, com o apoio da torcida. E acho que além dessa questão da isonomia esportiva,
Acho que para o torcedor também, no Brasil, é muito difícil fazer uma final única, assim como na Libertadores aqui na América do Sul, porque as distâncias são muito longas, a gente não tem uma logística de transporte para fazer para o torcedor, por exemplo, do Nordeste ou do Norte, chegar em Brasília facilmente, como é fácil na Europa, né, com trem, com rodovias, distâncias menores. Então, acho que em condições normais, eu não apoiaria uma ideia de Copa do Brasil com final única. Mas, já que essa temporada é atípica, a gente está numa pandemia, seria obrigação ter uma final com jogo único, até porque o fator torcida não entra em campo. A torcida não pode ir aos estádios. Então, faria todo sentido ser só em um jogo, excepcionalmente, nessa temporada. Depois, eu acho que o mais justo é ter a final em 2 jogos mesmo. Porque o professor levantou uma bola no comecinho do programa, né? E a gente esperou esse tempo todo para chegar nisso, porque é um fato. A gente acabou de mostrar o calendário ali, Prates. Então, assim, se o Palmeiras for finalista da Libertadores, já vai encavalar um jogo do Campeonato Brasileiro ali, que é contra o Botafogo, né? Se eu não me engano. Já vai encavalar aquele jogo. Já não vai poder acontecer naquele dia aquele jogo, né? Aí tem a Libertadores. Então, vamos lá. Aí o Palmeiras, vamos lá, ganha a Libertadores. Certo? Aí o Palmeiras vai para onde? Pro Mundial. Isso. Aí já vai ter um jogo encavalado do Brasileiro, ele vai pro Mundial e faz o que com a Copa do Brasil? O Palmeiras prioriza o Mundial e joga a Copa do Brasil com o time B, ou a CBF vai adiar a decisão da Copa do Brasil para encavalar o começo do calendário da próxima temporada? Quer dizer, acho que armou isso, deve estar pensando, tomara que o Palmeiras não ganhe. Tomara que o Palmeiras não ganhe, senão vai ser uma dor de cabeça, né? Fica imaginando a cabeça do cara que cuida disso. Mas você não pode pagar pelo sucesso, né, William? Palmeiras está em 3 frentes, pode ganhar aí os 3 campeonatos, o brasileiro está mais difícil, mas o time ainda matematicamente pode pensar em ser campeão brasileiro também. E aí é uma situação que a gente já conversou aqui de calendário surreal, de falta de planejamento, de falta de datas, eu repito, em uma situação que é muito atípica também, em uma situação que é anormal, que nós vivemos em 2020, não é algo usual, não é algo corriqueiro. Mas se tem gente ou se algumas entidades estão, entre aspas, secando para ter data para encaixar jogos do Palmeiras, o Palmeiras tem de tentar o possível que é permitido para tentar ganhar essas competições. Agora, que fica realmente difícil para você pensar em preparar time, em treinar o time, isso não está entrando agora, não está entrando agora. Então, acho que o Palmeiras vai muito nessa situação de embalo, na situação de escrever história, na situação de contar com a confiança muito alta do grupo de jogadores, do trabalho do Abel Ferreira, para tentar ganhar as competições, William. Palmeiras está muito próximo aí, está a 5 jogos de ganhar 2 campeonatos muito importantes. Agora, em relação a calendário, como que vai encaixar daqui em diante? Daqui a pouco começa o estadual quando termina o brasileiro. Chegar à final da Libertadores, como vai fazer os jogos que faltam no brasileiro? Aí é uma situação que tem de ser definida. Vai ser definida por CBF, por Federação Paulista, pelos clubes. O Palmeiras tem de pensar agora em ganhar os campeonatos possíveis. E são 2 muito importantes que o Palmeiras tem chance de ganhar, William. Sem dúvida. E a gente está falando do Palmeiras, né, Dani? Podia ser o Grêmio, se o Grêmio estivesse na Libertadores ainda, enfim, estaria na decisão da Copa do Brasil, com possibilidade de título na Libertadores, podia ser qualquer outro time, né? A gente está falando do Palmeiras, a realidade hoje é do Palmeiras, né? O Palmeiras é que é o finalista da Copa do Brasil e está também na Libertadores da América. Eu não sei qual vai ser a conta aí, se tudo der certo para o Palmeiras. Como é que vai ser essa conta, Dani? Como é que fecha esse calendário? Porque vou lembrar, vai ter um jogo do Brasileiro que vai precisar ser adiado, né? 31. Lembrando que o Palmeiras já tem um jogo atrasado. Aquele jogo da primeira rodada contra o Vasco, ele ainda não aconteceu. O jogo que teve aí foi do segundo turno. Aquele primeiro jogo ele ainda não rolou. Então ainda tem aquele, vai, né, encalacrar mais um aí e com tudo de Copa do Brasil ainda. Não, a gente não tá aqui nem para privilegiar, nem para parecer que tá sacrificando nenhum time especificamente, né? O que a gente tá criticando aqui é a maneira como esse calendário é desenhado, a falta de bom senso de quem olha para isso e a falta de união também dos clubes na hora de pensar em si, porque tem gente que não se envolve porque o time não vai chegar, já não tinha chance, tem gente que não se envolve porque acha que vai dar conta, como provavelmente foi o caso de Flamengo e Palmeiras, porque o elenco é vasto, só que chega uma hora que a bomba arma,
problema, né? E aí não tem jeito. O que eu entendo que vai acontecer a partir de agora? Se o Palmeiras for campeão da Libertadores, né? Porque aí a gente tá falando já da ida ao Mundial. Vai atrasar a Copa do Brasil, vai mexer no calendário do ano que vem, que já é um calendário de amanhã, né? Que já é um calendário apertado por conta da extensão desse Campeonato Brasileiro até fevereiro. Então vai ainda prejudicar o próximo ano. Você já começa a temporada com uma questão que poderia ter sido pensada antes e sanada antes de chegar ao problema. Mas a gente está acostumado, infelizmente, a ver que a confederação aqui, ela não pensa muito em solucionar problema, né? Ela tem outros interesses e aí complica. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.